quando olhamos para o céu noturno, longe das luzes da cidade. Somos confrontados com uma imensidão cintilante que desafia nossa compreensão. A Via Láctea, a nossa galáxia, abriga um número estimado entre 100 bilhões e 400 bilhões de estrelas. Cada um desses pontos luminosos é um Sol, muitos deles semelhantes ao nosso, orbitados por sistemas planetários complexos. Com o avanço da astronomia moderna e o lançamento de telescópios espaciais poderosos, descobrimos uma verdade fascinante. Os planetas não são uma anomalia cósmica. Eles são a regra. A grande maioria dessas bilhões de estrelas possui planetas em sua órbita. Dentre eles, estimou-se que existam bilhões de mundos rochosos situados na chamada zona habitável, a distância exata de sua estrela-mãe, onde a temperatura permite a existência de água no estado líquido, o ingrediente fundamental para a vida como a conhecemos. Diante dessa escala monumental, a lógica e a estatística nos levam a uma conclusão aparentemente inevitável. O universo deveria estar transbordando de vida. Deveriam existir incontáveis civilizações, muitas delas milhões ou até bilhões de anos mais antigas e mais avançadas do que a humanidade. O cosmos deveria ser um oceano vibrante de sinais de rádio, megaestruturas estelares e frotas intergalácticas. No entanto, quando apontamos nossas antenas para o vazio escuro, a resposta que recebemos é um silêncio absoluto, gélido e ensurdecedor. Não há sinais, não há monumentos alienígenas, não há evidências de qualquer outra forma de inteligência. Este contraste perturbador entre a alta probabilidade matemática da existência de vida extraterrestre e a total ausência de evidências observacionais é o que a ciência chama de o paradoxo de Fermi. A origem deste questionamento remonta ao ano de 1950. Durante uma caminhada casual entre um grupo de físicos brilhantes, que incluía o ganhador do Prêmio Nobel, Enrico Fermi, enquanto discutiam a vastidão do universo e as crescentes especulações sobre discos voadores na cultura popular da época, Fermi repentinamente fez a pergunta que ecoaria pelas décadas seguintes: onde está todo mundo? A simplicidade da pergunta esconde a complexidade de suas implicações. Fermi compreendeu que, dado o tempo de existência do universo, cerca de 13 bilhões e 800 milhões de anos, qualquer civilização que tivesse dominado a viagem interestelar, mesmo a uma fração modesta da velocidade da luz, já teria tido tempo mais do que suficiente para colonizar toda a galáxia. A ausência de colônias ou de qualquer vestígio de passagem alienígena em nosso sistema solar sugere que há algo fundamentalmente errado com as nossas suposições. Para entender a gravidade desse paradoxo, precisamos considerar a escala de Kardashev, um método teórico proposto pelo astrofísico russo Nikolai Kardashev para medir o nível de avanço tecnológico de uma civilização com base na quantidade de energia que ela é capaz de utilizar. Uma civilização do tipo 1 é capaz de aproveitar toda a energia disponível em seu planeta de origem. Nós, humanos, ainda não atingimos esse estágio. Estamos atualmente classificados em torno de 0,7 nessa escala. Uma civilização do tipo 2 seria capaz de capturar e utilizar toda a energia emitida por sua estrela-mãe, possivelmente construindo uma esfera de Dyson, uma megaestrutura colossal envolvendo o astro. Uma civilização do tipo 3 controlaria a energia de toda a sua galáxia. Se considerarmos que o universo teve tempo para abrigar civilizações do tipo 2 ou tipo 3, o silêncio se torna ainda mais inexplicável. Projetos de engenharia dessa magnitude deveriam deixar assinaturas térmicas e visuais evidentes para os nossos telescópios, mas não vemos absolutamente nada. Para tentar solucionar este grande mistério da astronomia moderna,
Os cientistas e filósofos desenvolveram diversas teorias. A mais proeminente, e talvez a mais assustadora delas, é a teoria do grande filtro, introduzida pelo economista e professor Robin Hanson. A teoria sugere que, no caminho evolutivo entre o surgimento da matéria inanimada e a ascensão de uma civilização galáctica avançada, existe uma barreira extraordinariamente difícil de ser superada: um filtro evolutivo ou tecnológico. A questão central, que define o destino da humanidade, é a posição deste filtro em nossa linha do tempo. Ele está no nosso passado ou no nosso futuro? Se o grande filtro estiver no nosso passado, isso significa que nós já superamos o obstáculo quase impossível. Talvez o filtro seja a própria abiogênese, o salto misterioso em que compostos químicos inertes se organizam para formar a primeira célula viva capaz de se reproduzir. Se este evento for probabilisticamente minúsculo, a Terra pode ser um oásis raríssimo em um universo essencialmente morto. Outra possibilidade é que o salto evolutivo de células procariontes simples para células eucariontes complexas, ou o salto da vida microscópica para organismos multicelulares dotados de inteligência consciente, seja a verdadeira anomalia. Se o filtro estiver atrás de nós, somos uma das raras exceções à regra cósmica. Somos sobreviventes improváveis e, possivelmente, uma das primeiras ou únicas espécies a alcançar este nível de autoconsciência. Isso nos confere uma responsabilidade imensa. Somos os únicos guardiões da compreensão do universo. Por outro lado, o cenário oposto é profundamente perturbador. Se o grande filtro estiver no nosso futuro, significa que a vida surge e evolui com relativa facilidade, que civilizações frequentemente alcançam o nosso atual nível de desenvolvimento tecnológico. Mas há algo à frente que invariavelmente as destrói. Antes que possam se expandir pelas estrelas, este filtro futuro seria uma espécie de gargalo de autodestruição universal. Ao olharmos para nossa própria trajetória recente, os candidatos a esse filtro não são difíceis de imaginar. A descoberta da fissão nuclear nos deu o poder de erradicar a nossa própria espécie em questão de horas. A degradação ambiental e as mudanças climáticas severas ameaçam o delicado equilíbrio que sustenta a nossa civilização global. O desenvolvimento acelerado e não regulamentado da inteligência artificial geral ou a manipulação genética criando patógenos sintéticos letais são ameaças reais. Sob essa perspectiva, é possível que toda civilização que descobre o poder da tecnologia avançada acabe sucumbindo a ela. Neste cenário macabro, o silêncio do universo é, na verdade, um imenso cemitério de civilizações que não conseguiram sobreviver à sua própria adolescência tecnológica. É por esta razão que alguns astrônomos argumentam que encontrar ruínas de uma civilização extinta em Marte seria a pior notícia da história da humanidade. Seria a confirmação definitiva de que o grande filtro ainda está à nossa frente e que o nosso fim é estatisticamente provável. Além do grande filtro, existem outras hipóteses conceituais que buscam explicar o paradoxo de Fermi. Uma delas é a hipótese da Terra rara. Ela argumenta que, embora existam bilhões de planetas, as condições específicas que permitiram a manutenção da vida complexa na Terra por bilhões de anos são fruto de um alinhamento astronômico absurdamente fortuito. Nós temos a sorte de orbitar o tipo certo de estrela em uma galáxia relativamente calma. Temos a proteção de um planeta gigante gasoso como Júpiter, cuja gravidade desvia asteroides mortais, que de outra forma colidiriam repetidamente conosco. Possuímos um satélite natural desproporcionalmente grande, a Lua, que estabiliza a inclinação do eixo terrestre, garantindo um clima previsível
e estações do ano constantes. Temos um núcleo planetário ativo que gera um forte campo magnético, essencial para desviar os ventos solares e a radiação cósmica que varreriam a nossa atmosfera para o espaço. Se a combinação simultânea de todas essas variáveis for um requisito estrito para a vida inteligente, então a Terra não é apenas mais um planeta, é um milagre geológico e astronômico quase irrepetível. Outra explicação fascinante é a hipótese do zoológico. Esta teoria propõe que civilizações avançadas de fato existem e estão ativamente nos observando, mas escolheram adotar uma política de não interferência, semelhante a conservacionistas observando animais em uma reserva natural isolada. Para uma civilização capaz de viajar entre estrelas, nossa tecnologia atual pode parecer primitiva e irrelevante. Eles poderiam estar esperando que alcancemos um certo limiar de maturidade tecnológica, social ou ética antes de estabelecerem contato. Se este for o caso, as nossas ferramentas de busca de sinais de rádio podem ser o equivalente a formigas tentando interceptar o sinal de internet de uma metrópole moderna. Estamos simplesmente usando a tecnologia errada e prestando atenção nas coisas erradas, incapazes de perceber a vasta rede de comunicação intergaláctica baseada em física que ainda não dominamos, como neutrinos ou manipulação de matéria escura. Por fim, há a sombria teoria da floresta sombria, uma solução sociológica para o paradoxo de Fermi. Imagine que o universo é uma floresta densa, escura e inexplorada. Toda civilização é um caçador armado caminhando furtivamente por entre as árvores. Nessa floresta escura, o recurso mais valioso e escasso é a sobrevivência, e não há autoridade central para garantir a paz. Como não é possível saber, com certeza, as intenções morais de nenhuma outra civilização, se são benevolentes ou se buscarão aniquilar a concorrência pelos recursos da galáxia, menos a única estratégia lógica e segura para qualquer caçador é o silêncio absoluto. No momento em que alguém acende uma fogueira ou grita, revelando a sua localização, esse indivíduo se torna um alvo. Se esta teoria estiver correta, as civilizações avançadas não entram em contato, porque sabem que a exposição atrai a destruição imediata. O universo estaria silencioso não por estar vazio, mas por estar paralisado pelo medo cósmico e pela estratégia da ocultação. Nós, da Terra, ao enviarmos sinais de rádio poderosos e as sondas espaciais com mapas da nossa localização para o espaço exterior, estaríamos agindo como uma criança inocente, gritando alegremente dentro de uma floresta habitada por predadores impiedosos. Cada uma destas respostas possíveis carrega um peso filosófico formidável. O paradoxo de Fermi não é apenas um problema matemático ou astronômico, é o espelho mais profundo já colocado diante da humanidade. Se estivermos sozinhos, se o grande filtro já ficou para trás e nós somos o único ponto de consciência no universo observável, então a nossa responsabilidade de não nos destruirmos é de magnitude cósmica. A Terra não seria apenas uma rocha flutuante, mas o cofre que guarda a única faísca de conhecimento e maravilha da existência. A extinção humana não seria apenas uma tragédia biológica local, mas o apagamento definitivo da luz no universo, o retorno a uma escuridão sem testemunhas. Por outro lado, se não estivermos sozinhos e o silêncio for apenas um sinal de que a galáxia está cheia de perigos ou de entidades vastamente superiores, somos lembrados da nossa extrema vulnerabilidade e fragilidade, independentemente da solução real. O questionamento provocado por Enrico Fermi continua sendo o lembrete definitivo da nossa pequenez. Nós somos os exploradores mais recentes a acordar neste cenário monumental. Olhamos para a escuridão,
lançamos nossas perguntas e, por enquanto, a única resposta que o cosmos nos oferece é o eco do nosso próprio fascínio e o silêncio majestoso do desconhecido. Cabe a nós, como espécie, ter a sabedoria necessária para sobreviver o tempo suficiente até estarmos prontos para ouvir a resposta, seja ela qual for.